Eu tenho acompanhado suas críticas em áudios nas redes sociais. Qual é o motivo das críticas? Eu critico o governo de Viseu, do Cristiano Vale, porque é um governo que está engessado. Um governo que vem repetindo atos administrativos e não tem renovação nenhuma. Um governo que, comparado com outros governos, está muito aquém daquilo que o povo efetivamente precisa como desenvolvimento. Quem é Dr. Samuel Cruz? Eu sou viseuense, a minha família sempre se envolveu na política de Viseu, minha família sempre atuou na Vila de Fernandes Belo, trabalhei em Viseu durante 20 anos como advogado, conheço a realidade política de Viseu nesses 24 anos, conheço pessoas que eram pobres e ficaram ricas, e pessoas que eram ricas e ficaram mais ricas nesses 24 anos dessa política viseuense. Então, nesses 24 anos em Viseu, o senhor testemunhou muitos fatos na política atual de Viseu? Sim, muitos fatos, como por exemplo o Isaías Neto, que foi criado, como se dizia em Viseu, pela ex-prefeita Astrid Cunha e pela ex-deputada Eulina Rabelo, e depois mandou os escrúpulos às favas e ajuizou uma ação em 2004 contra a candidatura da Eulina Rabelo para que ela não fosse candidata a prefeita. Esse é um fato que eu testemunhei, como outros fatos, como por exemplo, após 4 anos, ele foi buscar a doutora Astrid e o seu grupo para ajudar a eleger o Cristiano Vale. Então esses são os exemplos de muitas coisas que eu já acompanhei na política de Viseu nesses 24 anos. O senhor, nas suas críticas ao prefeito, cita a falta de obras, ações administrativas repetidas e atrasadas. O senhor tem respaldo para essas críticas? Sim. Na política e na administração pública, a gente sempre procura ter um espelho. E o que eu vejo como espelho, a gestão do Estrela Nogueira em Augusto Corrêa, que em menos de 8 anos revolucionou a administração do município de Augusto Corrêa, a gestão do Raimundão em Bragança, que mudou a cara de Bragança, a gestão atual do prefeito Mário, que vem dando continuidade a uma mudança administrativa iniciada pelo Raimundo. Em Viseu vem numa linha reta. O Cristiano Vale, quando assumiu com seu grupo em 2009, ele regularizou algumas coisas que naquele momento eram importantes para o município. Ele conseguiu manter o vencimento dos servidores públicos em dia e com essa manutenção ele dá uma certa sobrevida para o comércio local. Mas no mais, nada fez. É uma gestão repetitiva, uma gestão de quebrar e reconstruir escolas, não dá a todas essas escolas a infraestrutura necessária que deveria dar, não melhora o sistema viário do município, diferente do Estrela Nogueira, que praticamente já asfaltou todas as vicinais de Augusto Corrêa em menos de 8 anos, não dá uma infraestrutura para o sistema pesqueiro do município. O município tem diversos portos que não tem sequer um cais, um pequeno cais para o pescador encostar. Exemplo da região de Açaiteu e Fernandes Belo, onde o porto da Casa Velha não tem um trapiche, o porto do Seringa, do Rio Imburanunda, não tem um trapiche, o porto da Ansiada não tem um trapiche, o porto da Ilha Grande não tem um trapiche, e Augusto Corrêa, todas aquelas vilas têm um trapiche em condições de apoiar o pescador. Eu estou citando um exemplo. Vou citar no sistema viário. Bragança está com a estrada do Monte Negro asfaltada, a estrada do Cacoal, que é a PA 108, as portas de iniciar um asfaltamento,
E a PA-108 vai até o Cristal. Mas não existe um projeto para asfaltar depois do Cacoal, porque o prefeito é fraco, politicamente. A Estrada Nova nunca foi asfaltada. Eles já estão aí há quase 16 anos no poder ou mais. A PA-108 só vai ser asfaltada até o Curupaiti. Sabe-se lá Deus quando irão asfaltar do Curupaiti para lá. Então é uma gestão que não tem programa. Ele diz que investe na educação. A juventude do município de Viseu praticamente toda está no sul do país procurando emprego. Para que educar se o município não absorve isso? Nunca o município de Viseu vai conseguir empregar todo mundo. Isso é ilusão, isso é fantasia. Isso é para inglês ver o povo. Um município que tem 55 mil habitantes tem em torno de 30 mil pessoas em condição de trabalho para entrar no mercado de trabalho. No máximo ele consegue absorver 4 mil. Então a prefeitura nunca vai absorver. Então é um governo da mesmice, do atraso, que nada faz de novo. É um governo velho que não se renova e nada muda. Se o senhor fosse prefeito, faria diferente? Se eu fosse prefeito, eu faria diferente. Só que eu não posso dizer o que eu faria, porque senão eu vou estar ensinando para quem deveria saber. Como não sabe, eu também não vou dizer, mas certamente que faria diferente. Para começo de conversa, eu iria me espelhar onde deu certo. E onde deu certo? Augusto Corrêa e Bragança. Seria o meu espelho. Espelho que ele nunca teve coragem de olhar. Esse grupo político que o senhor cita e critica nunca fez uma boa gestão? No passado, sim. No período de 2004, 2000 a 2004, a 2008, o grande problema de Viseu, dos gestores, o grande gargalo, era o salário atrasado dos servidores, que é a base econômica do município. Quando ele assumiu em 2009, ele regularizou o pagamento dos salários. Isso nunca aconteceu de atraso na gestão dele. Mas dizer que ser bom governo é ficar quebrando e reconstruindo escolas e pagar salário de servidor público em dia é dizer que ser medíocre é bom. Isso para mim é mediocridade, porque renovação não tem. Prefeito não existe apenas para pagar salário e quebrar e reconstruir escolas. Prefeito, o povo espera muito mais. Então eu acho que para o que tinha que trazer de novo e de bom, já trouxe. Agora é renovação, porque daí não sai mais nada de positivo para o povo. O senhor Ibram, esposo da candidata Carla, já esteve nesse governo? Sim, esteve nesse governo. Ele foi contador do Cristiano Vale quando ele assumiu a gestão municipal em 2009. Ele foi contador do ex-presidente da Câmara, Nilson Moreira, quando ele foi presidente em 2007 da Câmara. Ele foi contador do vice-prefeito Ricardo, quando ele assumiu a gestão municipal no final de 2008. E ele foi contador do Isaías Neto, quando o Isaías Neto foi presidente da Câmara na primeira gestão em 2009. Qual o motivo do ex-prefeito Neto de fazer tantas críticas? O prefeito Neto, ele tem um discurso padrão. O discurso padrão do Isaías Neto é agredir as pessoas, ofender, propagar mentiras. Esse é o discurso padrão. O Isaías Neto não tem um discurso em conformidade com o momento que ele fala. Ele sempre constrói o seu discurso em torno disso. Então, o Isaías Neto construiu uma grande mentira contra o senhor Ibram em todos esses anos. Na realidade, o Isaías Neto, em todos esses anos de política viseuense, que tem esse embate com a Carla Parente, ele pega duas pessoas para criticar: Astrid Cunha e Ibram, contador. Por quê? Porque Astrid Cunha
sempre apoiou Carla Parente. Ibram é esposo de Carla Parente. Mas a história que ele propaga não é verdadeira. Nunca foi verdadeira. Quando eu entrei na administração municipal em 2005, eu e a minha equipe fizemos um levantamento geral de todas as contas da gestão da ex-prefeita. E eu nunca encontrei com a equipe nenhum documento, nenhuma assinatura, nenhuma irregularidade que tenha tido a participação do senhor Ibram. Posteriormente, nós chamamos o Tribunal de Contas para fazer um levantamento nas contas da ex-gestora e o Tribunal de Contas não encontrou nenhuma irregularidade também que envolvesse o senhor Ibram. Inclusive, o Isaías Neto, à época, fazia parte do governo que fez esse levantamento. E depois nós ajuizamos na Justiça algumas ações por irregularidades da ex-gestora e também não tivemos provas para envolver o nome dele. E posteriormente eu tive informações ainda nessa época, 2005, 2006, que a Prefeitura de Viseu, na gestão da doutora Astrid, tinha 2 contadores, e eu conheci o outro contador. E fui saber que o senhor Ibram, anteriormente, alugava um programa de folha de pagamento para a Prefeitura e prestou serviço como contador na educação, mas eu nunca encontrei nenhuma irregularidade, então seria leviano aqui se eu citasse o nome dele em alguma irregularidade. Passou-se algum tempo, e o senhor Isaías Neto foi buscar o senhor Ibram para ser contador do ex-vereador Nilson Moreira, que ainda mora em Viseu, é testemunha disso. Depois ele indicou o senhor Ibram para ser contador do Ricardo, indicou o senhor Ibram para ser contador do Cristiano Vale e indicou o senhor Ibram para ser contador dele mesmo, como presidente da Câmara. Então, como conceber a ideia que alguém é corrupto? Eu digo que alguém é corrupto e trago essa pessoa para trabalhar para mim. Como conceber a ideia de que alguém é corrupto como profissional, que praticou atos de corrupção, e indico para um amigo meu, para um gestor municipal, aquela pessoa como seu contador? Então, na realidade, ele criou uma história de corrupção que nunca existiu, ele associa o Ibram a irregularidades para atingir a candidata Carla Parente, mas ele não tem nenhuma prova disso. Ao contrário das acusações que muitas das vezes o próprio povo viseuense lança contra ele, como, por exemplo, comprar uma fazenda na PA 112 do Monte Negro, aonde o hectare de uma área de 250 por 1.000 vale R$1 milhão. E compra uma fazenda que, segundo as más línguas viseuenses, tem em torno de 10 lotes, cada um com 25 hectares. Então, tem alguma coisa errada aí. Mas eu diria, aonde eu tenho ciência dos fatos da história de Viseu, que nunca teve nenhum envolvimento de irregularidade do senhor Ibram nas gestões que ele participou. Se existir, eu lanço o desafio ao Isaías Neto que, quando fizer o seu discurso, apresente as provas, contra esse cidadão. O senhor critica o ex-prefeito Neto até em seus discursos pela forma de como ele associa o senhor Ibram das falhas da gestão Astrid Cunha. Critico primeiro porque o discurso dele não tem conteúdo, é vazio. Inclusive, quando ele iniciou a carreira política dele, muito do discurso era eu que montava o esqueleto do discurso. Critico porque os seus discursos nunca apresentaram propostas para o município de Viseu. Critico porque ele criou uma mentira para tentar manchar a dignidade de uma pessoa que, até onde eu tenho ciência, não existe nada que desabone a sua conduta. Nesse sentido que eu critico os discursos dele. O senhor fez parte desse grupo político. Qual o motivo da sua saída? Eu saí 2 vezes desse grupo político. A primeira vez eu saí
Eu saí, eu pedi para sair, não me tiraram, porque eu achava que já tinha dado o que tinha que dar. Posteriormente eu fui convidado para trabalhar com eles, ainda trabalhei 2 anos, encerrei o meu ciclo no final de 2024, sendo que nesse período de 2022 a 2024, em que tiveram 2 eleições, eu não quis me envolver no processo político, não trabalhei na eleição municipal como advogado e não votei nas 2 últimas eleições nos candidatos dele, porque, como eleitor de Viseu, eu tenho a opinião que esse grupo já deu o que tinha que dar. É hora da mudança. Por isso que eu não os apoiei mais e saí do grupo. Quem governa Viseu hoje? Viseu é um município que eu classifico da seguinte forma. Eu comparo com uma paródia do futebol. Existia um comentarista esportivo chamado Juarez Soares, que em 94 muito criticava a seleção brasileira pelo desempenho nas eliminatórias da Copa, e quem comandava a seleção era a dupla Parreira e Zagallo. E ele dizia que a cabeça pensante da seleção não era o treinador, que era o Parreira. A cabeça pensante seria o Zagallo. Então ele dizia que existia na seleção um treinador chamado Zagotaldo. Corpo de Zagallo e cabeça, corpo de Parreira e cabeça de Zagallo. Hoje quem governa Viseu é o Netotaldo, corpo de Cristiano e cabeça de Neto. O cabeça pensante da gestão viseuense e da política viseuense se chama Isaías Neto e não tem discussão. O senhor poderia ser candidato a prefeito? Eu sou um nome. Como eleitor viseuense, cidadão e alguém que trabalhou naquele município por praticamente 24 anos, que conhece o município, conheço talvez até mais do que o próprio prefeito atual, poderia lançar meu nome. Por que não? Por que eu não posso tentar? Nós estamos numa democracia. Para frente é que se anda. De repente eu poderia ser candidato a prefeito, sim.